Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Metido Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, onde eu carrego os ativos por um longo período de tempo. Isso não quer dizer que o Francisco deixa de olhar para eles. Longe disso, a gente precisa comprar e revisar. Então esse é um dos principais pontos que eu falo aqui no canal, principalmente para te ajudar na tomada de decisão dos investimentos. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão aqui embaixo. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns pontos importantes em relação ao Tesouro Direto. Tem muitos investidores que estão olhando para o Tesouro agora que a renda fixa ficou interessante com essa alta da Selic. Então eu vou passar um pouquinho mais desses pontos aqui para vocês. Fica comigo até o final para entender um pouquinho mais das diferenças, qual o título que eu compraria e por que eu compraria esse título. Vamos lá! Então pessoal, já estamos aqui na tela, vamos falar um pouquinho mais sobre esses casos, principalmente Tesouro Direto. Então é só a gente procurar aqui Tesouro Direto, em que a gente vai alocando, entrando no site do Tesouro. Da mesma forma a gente entra aqui no site, para a gente entender um pouquinho mais de qual título que eu faria. Lembrando que existem várias corretoras que a gente pode operar o Tesouro Direto. Para quem está começando, eu sugiro entender um pouquinho mais em relação aos títulos, tá? É muito importante, a gente já tem hoje 4 milhões de investidores na B3, cada vez mais pessoas entrando em renda variável, mas a gente precisa, geralmente o canal de entrada para os investimentos é o Tesouro Direto. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses casos aqui. Vamos lá. Primeiro, pessoal, um dos principais pontos que a gente precisa entender é que ele já faz a comparação aqui de início, ou seja, da poupança com o Tesouro IPCA. Só que o ponto é, a gente aplicaria por 20 anos e geralmente a pessoa que está iniciando, ela não tem esse horizonte ainda de aplicar para 20, 30, 40 anos, não tem isso. Então esse é o primeiro erro que a gente precisa analisar, que quando quem está começando, a gente olha esse valor que a gente aplica 20 mil reais. Então nesse cenário em que a pessoa aplicaria 20 mil reais para receber 53 mil na poupança ou 84, 83 mil aqui no Tesouro IPCA 45, é um ponto que eu deixaria de alerta, ou seja, a pessoa que está iniciando, ela não tem essa mentalidade de longo prazo. Isso vai se formando ao longo dos investimentos, ao longo da jornada. O Francisco, quando começou há 12, 10 anos atrás, não tinha essa mentalidade de longo prazo. Então esse é um dos cenários que eu levo muito em conta quando a gente está começando, para entender um pouquinho mais. Passo a passo, gradualmente a gente vai chegar lá. Então, a gente pode aqui conhecer os títulos, então é um ponto que eu falo aqui para a gente acabar conhecendo os títulos cada um. Então a gente tem basicamente 3 títulos hoje dos mais importantes, tá? Primeiro, a parte do pré-fixado, ou seja, que a gente sabe exatamente o que nós vamos receber no final dos investimentos. Então a gente tem aqui vencimento para 1º de julho de 24 e 1º de janeiro de 2026. Lembrando que todo título do Tesouro existe algo chamado marcação a mercado. E o que seria marcação a mercado, pessoal? Aqui eu vou tirar um print na tela e vou colocar esses 2 pontos, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem a rentabilidade anual, que ou seja, que é a taxa de juros, versus o preço unitário do título. Então, é o oposto do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando o juro sobe, ou seja, quando a rentabilidade anual sobe, o preço do título cai. Então esse é um ponto importante. Da mesma forma que quando o juro cai, o preço do título sobe. Então, até a gente levar ao vencimento, o Tesouro Direto é renda variável. Importante a gente ter esse cenário, tanto para o Tesouro pré-fixado quanto para o Tesouro IPCA. O único que a gente não tem essa marcação a mercado é o Tesouro Selic. Então, hoje nesse cenário, eu levaria 2 títulos principais. Primeiro, a gente tem uma renda fixa curta, ou seja, porque a gente está num período de muita volatilidade em relação aos juros, então esse Tesouro pré-fixado de 10,93 não é algo que me atrai, porque a gente vai ficar com o dinheiro parado, entre aspas, até 1º de julho de 24 e até lá a tendência é que a gente perca dinheiro. Caso a gente não carregue o título até o vencimento, nós iremos perder um valor considerável. Então fica aqui o ponto. Para quem quiser renda fixa pré-fixada, eu sugiro no máximo até 2 anos, para a gente ter no radar, ou seja, para a gente não ficar exposto a uma volatilidade tão grande em relação ao nosso patrimônio. Assim como esse é um dos principais pontos que eu falo em relação ao Tesouro pré-fixado. Vamos ter cuidado, essa taxa de 10,93 ou 10,66 é algo que nos salta os olhos, gente, nossa, é muito bom. E eu tive esse erro logo quando eu era início de investidor. É um ponto que eu tenho extrema cautela agora, que a gente vê 2 dígitos de rentabilidade, mas não é algo que hoje me atrai os olhos, principalmente por essa alta de juros e que pode subir ainda mais. Consequentemente, a gente fica com o dinheiro preso e
perdendo dinheiro. Da mesma forma que a gente tem aqui o Tesouro Selic, ou seja, ele é bem indicado para quem quer fazer uma parte de reserva de emergência. Então, basicamente, é um título que a gente coloca a nossa reserva de emergência, deixa lá parado, ele vai rendendo a Selic, basicamente o CDI, que eles andam muito interligados. Então, é um título fortemente para quem quer fazer uma reserva de emergência, um título que não tem tanto risco para a gente colocar no nosso radar. Assim como quem quer se proteger contra o IPCA, essa é a maioria dos títulos que o Tesouro traz. Então ele traz um Tesouro IPCA 2026, 2035 e 2045. Ou seja, nós iremos investir nesses 3 títulos que vai nos pagar IPCA mais uma taxa e nós vamos receber o principal mais os juros somente, lembrando, somente na data de vencimento. Então a gente precisa ter muito claro que quem investe nesses títulos, a melhor maneira seria levar esses títulos até o vencimento para não sofrer marcação no mercado. Óbvio que a pessoa pode ganhar um dinheiro muito forte caso haja variação dos juros, isso vai ocorrer, assim como vai ter a variação para baixo. Então nós precisamos ter esse ponto no radar porque a gente fica preso com o valor. Caso a gente não entenda a fundo marcação a mercado, e são poucas pessoas que entendem a fundo aqui no Brasil, não faria muito sentido a gente investir no Tesouro Direto sabendo que nós teremos que resgatar o valor antecipadamente. Assim como aqui nós temos o Tesouro IPCA com juros semestrais, vencimento em 2030, 2040 e 2055. É o mesmo ponto. A diferença aqui é que nós recebemos os juros semestrais. Faz sentido para quem quer se proteger para a inflação? Faz, porque os juros vão sendo pagos ao longo de cada semestre. Então, para quem investe nesse título, vai vendo a cor do dinheiro um pouco antecipadamente. De novo, caso haja venda antes, vai ter a marcação a mercado. Então, o investidor iniciante, geralmente ele entra e ele fica, meu Deus, o tesouro explodiu ou eu estou perdendo dinheiro. Calma, a gente não precisa ter esse ponto no radar, porque esse é um ponto de marcação a mercado que a gente precisa ter muito claro. Mas a pergunta é, qual título que eu investiria? Por que eu faria esses títulos? Hoje, um dos principais títulos que eu investiria é no Tesouro Selic, ou seja, para eu não ficar com o meu dinheiro preso em relação aos investimentos, assim como no máximo, o Tesouro IPCA 2026, que é um prazo um pouco mais curto, mas mesmo assim 5 anos é um prazo bem longe, em que eu ficaria com o valor preso em relação aos investimentos. Nós temos inúmeras outras opções de emissores privados, ou seja, de CDBs, LCs, em que a gente tem títulos com vencimento um pouco mais curto, mas de longe o Tesouro Direto é uma excelente opção para quem quer entender um pouquinho mais, para quem quer começar e diversificar dentro de renda fixa. Lembrando que quem investe somente em renda fixa não sabe do risco que está correndo. Quem investe somente em Brasil também não sabe o risco que está correndo. Porque esse cenário de diversificação em que o dólar só se valoriza frente ao real, e eu vou colocar na tela aqui o gráfico para vocês, a gente tem uma desvalorização histórica da nossa moeda. Isso não é questão de 2, 3, 4, 5 anos. Não, é questão desde o início do plano real. Então a gente precisa estar muito alerta de como, onde e a maneira em que nós investimos o nosso dinheiro. É simples? É fácil? Mas a gente precisa ter um mínimo de estudo, um mínimo de alinhamento com o longo prazo. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui abaixo do canal, deixa o like ativo para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.